Vamos abrir a palavra de Deus e vamos orar. Senhor Deus Pai, nós agradecemos pelo dom do Espírito Santo, o Espírito que foi prometido quando ele estava deixando os discípulos, o Espírito que nos convence do pecado, o Espírito que inspira, que anima, encoraja, que fortalece e que nos coloca com poder ao abrir a palavra de Deus e estudar mais profundamente, que o Espírito trabalha em nós, nessa geração, nesse momento, abre nossos corações e que possa mover entre nós e que o Espírito Santo possa ser evidenciado aqui. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Sobre a perspectiva humana, o trabalho que temos para nós é impossível essa missão. A missão que foi pedida aos discípulos era demais para eles. E Jesus disse para eles: vai, façam discípulos de todas as nações. Como um grupo pequeno e pouco educados e pobres, um grupo de discípulos, e dentro de uma seita judia, como podia apresentar uma sacudidura no mundo? Impossível. É impossível para ele. A estimativa pessoas que relatam a história e que falam sobre o primeiro século da história romana, então não tinha condições, milhares de pessoas. Se você pega o número dos discípulos, mais ou menos 120 discípulos naquela época, e cerca de 60 milhões, impossível ser alcançada essa multidão por um grupo tão pequeno. Se você pega 120 discípulos naquela sala e olhando para 60 milhões, um cristão para cada 500 mil pessoas para cada discípulo. Dentro dessa cultura seria impossível, e uma área onde a cultura secular era enorme. Então, se não havia respeito, o militar agia. Derramamento de sangue, não havia compaixão. Lutadores, gladiadores, todos estavam contra esse tipo de mensagem. Eles estavam lutando para explodir os seus adeptos, muito fora da mensagem, daquilo que os discípulos iam apresentar. Uma cena impossível, que Jesus estava comissionando os discípulos para irem, para ensinar todas as nações. Ele prometeu aos discípulos o dom do Espírito Santo para transformar a vida deles de uma forma e automaticamente, drasticamente transformar a vida da sociedade. Deus tem que fazer alguma coisa na nossa vida, para podermos fazer alguma coisa na vida dos outros. Antes de fazer alguma coisa, o Espírito Santo precisa transformar cada um de nós para poder transformar o mundo através de nós. No livro de Atos, tem uma história de transformação, que o Espírito Santo estava alcançando a pessoa e estava cheio do Espírito Santo. A história no livro de Atos, uma história de um pescador, de um homem coletor de imposto, e o Espírito transformou a vida dessa pessoa. A grande comissão, uma grande promessa acompanhava a missão. Vamos ver o livro de Atos. Vamos ver a inspiração. O que Deus fez naquela ocasião. E o que eu acredito que o que Ele fez naquele momento pode fazer outra vez. Atos capítulo 1. Nós vamos nessa jornada bem curta no livro de Atos e vamos considerar o movimento do Espírito Santo, a grande comissão, e a
estava acompanhado pela grande promessa. No verso 8, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E nesse cumprimento dessa promessa, o Espírito Santo foi derramado sobre esse grupo unido, comprometido, que chamamos de discípulo. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Eles estavam orando, eles estavam animados. E Lucas fala da história que fala, que está em Atos. Muitos estudiosos falam do o quinto evangelho, mas o livro de Atos, vemos a maravilhosa graça de Deus, homens e mulheres sendo transformadas. Os discípulos levantaram na manhã do Pentecostes, e eles estavam ali naquela sala no alto, e quando eles foram para a cama naquela noite, eles estavam mais de 120, agora 3.000. O Atos apresenta esse movimento do Espírito Santo. Atos 2:41 diz que todos aqueles que foram batizados e receberam a sua palavra, naquele dia agregaram 3.000 naquele dia, porque o Espírito estava alcançando em um dia, pensa bem, dezenas e dezenas de anos para alcançar um resultado como esse. Mas isso é só o início. Vamos ver o capítulo 4, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e isso elevou o número dos homens a quase 5.000. Quando o Espírito Santo é derramado, milagres acontecem. O impossível passa a ser possível. Os obstáculos que existem passam a ser insignificantes. Todos os desafios são oportunidades. Nós não temos problema porque o trabalho de Deus avança. E isso foi no primeiro século. As forças do inferno foram sacudidas. O poder das trevas foram desafiadas, vencidas, porque a luz de Deus estava penetrando na mente daquelas pessoas que viviam nas trevas. E Ele quer fazer isso de novo no nosso dia. Atos 5, vamos ver o verso 14. E a Bíblia diz: e cada vez que se agregaram os crentes ao Senhor, em grande número, tanto homens como mulheres. E no Atos capítulo 6, verso 7, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que multiplicava o número dos discípulos de Jerusalém. Verso 7 do capítulo 6, o número de discípulos multiplicava. E tudo isso avançava de forma à obediência à fé que era apresentada. Atos capítulo 8, Filipe está pregando em Samaria, e Jesus falou sobre isso. Vamos falar. E nesse momento, nessa província, o Espírito de Deus estava ali. E no final do capítulo 8, Filipe foi levado pelo Espírito Santo, e ele pegou um diplomata da Etiópia. E ele apresentou o Evangelho. E o coração daquele homem da Etiópia abriu, recebeu a mensagem de Isaías 53. E Filipe explicou Isaías 53, a magnificência do sacrifício de Cristo para nos beneficiar. E ele foi transformado pela enormidade do trabalho de Deus. Jesus se tornando culpado por causa dos pecados, e a vida daquele homem foi transformada por essa mensagem do amor de Deus. E quando chegamos aos pés da cruz, nós olhamos para Jesus levantado na cruz com as suas mãos abertas, e agora o seu... E Jesus estava ali pendurado. Ele não tinha vergonha de estar diante do mundo, do universo, porque ele estava desejoso, submisso ali na cruz, a aceitar as consequências do pecado para nos salvar.
o amor de Deus, somos redimidos pela graça de Deus, recebemos o poder pelo poder de Cristo. Nós não podemos esperar para contar essa história, porque o seu amor nos transformou e nos transforma. Depois do seu batismo, esse homem da Etiópia, após o seu batismo, ele foi para a Etiópia. E louvado seja o Senhor, e louvava o Senhor. E aí os países da África começaram a receber a mensagem do Evangelho. E depois, em Atos capítulo 9, igrejas novas. Agora, no capítulo 10, Cornélio recebeu. No Atos capítulo 16, o Paulo recebe a mensagem especial que vai para a Europa. Todo através do livro dos Atos, estavam animados, um grupo de discípulos que estavam acreditando na mensagem profética para apresentar a primeira vinda de Jesus, proclamando com paixão a missão do Evangelho. O Evangelho vai até os confins da terra. E agora vamos para... Lucas 21, nós encontramos algo extraordinário. Veja, eu quero que vocês vejam. It is Acts chapter 21, verse 20, by Luke. Veja só, the gospel. o Evangelho está sendo escrito, o Atos escrito pelo médico Lucas, e no capítulo 21, 20, diz que quando eles ouviram isso, eles glorificaram a Deus e disseram: bem vês, irmãos, quantos milhares há entre os judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. Milhares de pessoas. Na língua grega, poderia dizer uma quantidade grande. Você pode ser um número infinito, dezenas de thousands, milhares e milhares, apresentando aqui, não agora mais 120 pessoas. Esse corpo unido de Jesus Cristo, com todas as suas diferenças. Their hearts are broken. Os corações foram quebrantados ali na cruz. They are so charmed by Christ's love. Eles estavam compelidos pelo amor de Jesus, redimidos pela graça de Cristo. Mas aquilo que uniu aquele grupo, não importa de onde eles vieram, mas eles estavam apaixonados naquilo que realmente é prioridade, a proclamação do Evangelho, alcançar um mundo secularizado. A idolatria estava ali, permeando o coração de tanta gente, e os corações quebrantados, quebrados. Aquele segundo século, muitos falavam, indicavam de que havia pelo menos 1 milhão de cristãos ali no Império. Então, não somente 120, mas agora vamos ver aí mais de 1 milhão. Que coisa maravilhosa, que mudança. O crescimento da mensagem no livro de Atos, porque o Espírito Santo estava sendo derramado. E eu quero fazer uma pergunta. O Espírito Santo foi derramado ali, nessa primeira chuva, transformando de uma forma poderosa a vida. E o que o Espírito Santo pode fazer hoje? Eu também quero perguntar como os discípulos oravam por esse derramamento poderoso do Espírito. Alguma coisa para pensar. O Espírito Santo, ele foi guiando a igreja por muitos anos. Quando nós oramos pelo Espírito Santo, nós não estamos orando por alguma coisa nova, alguma coisa que nós não possuímos. Nós estamos orando por aquilo que nós já temos. Nós reconhecemos que Deus tem algo especial e mais para nós. O Espírito Santo que vai convencer do pecado e nos levar a Jesus. É o Espírito Santo que vai instruir, que vai guiar, que vai nos trazer poder para levar a mensagem de Cristo. Faz parte da igreja cristã. Quando nós oramos para ter mais do Espírito Santo,
for the fullness of his power. Pelo poder do Espírito Santo, pegar o Evangelho e levar para o mundo. Os discípulos acreditaram na palavra de Jesus. O Espírito Santo guiou aqueles discípulos, fortaleceu eles. E eles estavam dispostos a receber a porção dobrada do Espírito Santo, porque eles não iriam conseguir por si próprios. Eles não tinham condições de pregar e a pregar ao mundo naquele tempo. Impossível. Eles estavam absolutamente dependendo do Espírito Santo para alcançar os objetivos de Jesus. Eles oravam. Now, the outpouring of the Spirit and revival are intimately connected. R.A. Torrey was a powerful revival preacher in the late 19th and early 20th centuries. Tivemos um pregador famoso e que apresentava reuniões de reavivamento. Tivemos uma pausa técnica. Esse pregador, ele acreditava que o Espírito estava ali com a igreja cristã no início. Nós estamos muito ocupados para orar. Nós temos muita ocupação para receber poder. Nós temos muitas atividades e por isso nós estamos conseguindo alcançar pouco. Muitos trabalhos, mas poucas conversões. Muitas máquinas, mas poucas pessoas. Estamos tendo alguns ajustes técnicos aqui e o nosso som não está chegando. Desculpe aí vocês. Nós abrimos nossos corações diante das agendas, das praxes, das reuniões e comissões. Tudo é importante, tudo isso. Mas eu quero orar para que o Espírito Santo esteja aqui entre nós. Eu oro que haja o derramamento do Espírito Santo nesse local, nesse momento, para que quando nós olharmos para trás, nós vamos dizer: esse foi o lugar onde o Espírito Santo foi derramado, quando a liderança da igreja e membros foram inspirados para encontrar novos métodos e meios para pregar a mensagem do Evangelho. Nós precisamos recepcionar o Espírito Santo de maneira acalorosa, porque ele vai satisfazer as nossas necessidades. Devemos orar com muita determinação. O terceiro ponto seria sermos fiel na mensagem de Deus. No número 4, ser focado na missão. E devemos ter momentos de oração especial. Will not finish the work of Christ on earth. Exceptional talent. Nós devemos ter talentos especiais, mas os talentos não mudam e transformam o mundo. Nós podemos ter paciência, mas isso também não tem como transformar a sociedade. A tecnologia sofisticada não tem capacidade para alcançar o mundo com o Evangelho. Não importa a estrutura da igreja, também não é capaz. Tudo é importante, mas não é suficiente. Só tem uma coisa. E uma coisa que pode alcançar a pregação do Evangelho ao redor do mundo é o poder do Espírito Santo trabalhando com homens e mulheres humildes, clamando para que Deus derrame o Espírito Santo. Olha o trabalho que tem diante de nós. Mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra. Somente um terço são cristãos. É uma fração pequena adventistas. Uma análise bem cuidadosa. Nós temos que levar o nosso coração diante de Deus e clamar pelo derramamento do Espírito Santo. E Ele pode nos ajudar. Ele é o nosso poderoso. Nós não somos capazes, mas Ele é. Ele é capaz. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós somos falhos, mas Ele é poderoso. Nós temos que reconhecer a necessidade do poder infinito. E nós queremos buscar o sagrado poder de Deus. A humildade motiva
a nossa vida de oração. Hinders it. Quando nós nos sentimos suficientes, não é bom. In our personal spiritual bankruptcy, A nossa queda espiritual muitas vezes é a falta de humilhação diante de Deus. Nós precisamos estar diante da fonte de poder. George Whitefield, the powerful English preacher, was on his way to Georgia to conduct evangelistic meetings. Estamos tendo Here's a prayer dificuldade. he prayed. Então, God, give me humility, a well-guided zeal, a burning love, and a single eye. Then let the devils do their worst. In other words, what Whitefield was saying is this: if we are humble ourselves before God, se nós humilhamos diante de Deus, recognizing we can't, but He can, e reconhecendo que nós não podemos fazer por nós mesmos, e receber o if we poder do determine Espírito to do Santo, nothing, se nós determinados a não fazer nada a não ser com o poder de Deus, and if we have what Whitefield calls this single eye toward mission, the devil's obstacles will not stop the work of God. o diabo não terá poder de criar obstáculos se estivermos dependentes do poder de Deus, do Espírito Santo. Porque nós temos certeza de que a morte de Cristo na cruz é a marca do triunfo sobre o inimigo. E nós vamos avançando com fé e pregar o Evangelho e vamos ver os milagres da graça de Deus. E reconhecendo a nossa pobreza e a força que Deus nos dá quando dependemos dEle. That's one of the characteristics of the New Testament church. Lamento, tecnicamente não está funcionando. No Novo Testamento nós vemos muitas coisas que vai fortalecendo a pregação do Evangelho dentro da missão daquilo que Jesus nos ofereceu. Se você é capaz de dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais Deus vai dar para os seus filhos. O Pai do céu vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Eu gosto dessa expressão. Quanto mais Deus Pai vai dar, quanto mais. Não importa o que Deus tem guiado no passado. Não importa a sua relação com Jesus no passado. Não importa o que aconteceu, como Deus guiou no passado, convenceu você no passado. Tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Para responder à mensagem que Jesus deu aos discípulos. Os discípulos oraram muito. E eu quero dizer, Atos 4 diz assim, o verso 31 de Atos 4, desde o sumário dessa oração, Atos 4, 31. Quando eles oraram, tremeu o lugar que estava reunido e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Quando eles oraram, uma oração poderosa, quando eles oraram, eles se tornaram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Depois, eles falaram a palavra de Deus com intrepidez. A oração intensifica o nosso desejo e fortifica o nosso espírito, purifica o nosso coração e cria situações para ser cheio do Espírito Santo. Ellen White diz que os ensinos da Bíblia, mais uma vez, vai ter geração de pessoas que creem na Bíblia, centralizadas em Cristo, cristãos adventistas do sétimo dia, que estão focados na sua vida para ver Jesus. Essa é a prioridade, o desejo do coração é a volta de Jesus. O desejo é a volta de Jesus. Ver o final do sofrimento, das tristezas, dos desafios desse mundo e abrir o coração para o trabalho do Espírito Santo. O pouco tempo que temos, o tempo está acabando.
to send the Holy Spirit O as Espírito his Santo vai guiar para nós. It's not because of any restriction, Não é uma restrição que temos da parte de Deus, mas a graça de Cristo está para cumprir a sua promessa. E não vai ser diferente, porque a promessa muitas vezes não está sendo apreciada como deveria. Mas nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Se nós tivermos o quê? Se nós desejamos, estamos desejosos, seremos cheios do Espírito Santo. Vamos colocar de lado as nossas diferenças. Vamos desejar, pedir o Espírito Santo para estar na nossa vida. Vamos tirar todo e qualquer conflito e vamos ir à cruz. Vamos ver Jesus pegando todo o peso do pecado da humanidade. Ele não tinha pecado, mas por causa dos nossos pecados, ele estava ali. Pensa bem, Jesus foi ao sepulcro, mas ele saiu, porque não tivesse saído, nós não tínhamos esperança. Nós precisamos colocar qualquer coisa da nossa vida que não está em harmonia com a sua vontade, porque a missão que está diante de nós pode se parecer impossível, mas Deus vai derramar o Espírito Santo, grande poder, para pessoas que oram, consagradas para fazer o seu trabalho. Nós vamos ser revitalizados. Nós vamos ver, a Bíblia apresenta a igreja no livro de Atos, que tiveram perseguição, dificuldade. Tudo isso aconteceu, mas a igreja prosperou. Oh Deus, ajuda-nos humildemente a unir e descer os nossos joelhos no chão para receber o Espírito Santo e mudar o mundo. E nesta geração, precisa ver Jesus e o seu poder transformador. Vocês devem orar com bastante dedicação para proclamar a mensagem que está diante de nós. A igreja, Espírito Santo para ajudar na igreja, para completar a missão de Deus, através das pessoas que reconheçam a sua pobreza espiritual. Procure Jesus de maneira poderosa. Ele vai oferecer o poder para obedecê-lo completamente. Ele vai nos ajudar quando nós escolhemos Jesus e nada mais. Confessar que nós precisamos do Espírito Santo e será derramado. Vamos ser completos pelo Espírito Santo. Vamos completar o trabalho. É uma mensagem que temos diante de Deus. Porque Deus vai oferecer o seu Espírito Santo em abundância para completar a sua missão na Bíblia. Se a igreja não está completamente ligada, conectada com a missão, eu agradeço a Deus de que vai haver uma geração de crentes. Eu acredito que esse é o momento, esse é o lugar, e nós somos o povo. Eu agradeço a Deus que vai ter uma geração de crente que vai ser transformada de uma forma impressionada e vão avançar transformada pelo poder de Deus. E tudo aquilo que eles querem é o que Jesus quer. Todo o desejo que querem é o que desejo de Jesus. Eles querem refletir a beleza do seu caráter e mostrar a majestade da sua vida, do seu amor transformador. Mensagens de reforma vão acontecer. Apocalipse 18:1 diz. Apocalipse 18, verso 1. Apocalipse 18:1 diz: eu vi essas coisas descer do céu, um anjo. Eu vi um anjo descendo, tendo grande autoridade. E a terra foi iluminada por sua glória. A mensagem de Deus não vai iluminar como uma pequena vela e que vai apagar com o vento. A igreja de Deus vai alcançar o seu objetivo, o seu destino. A glória de Deus vai ser vista pelo povo de Deus, através do povo de Deus. Deus vai terminar o seu trabalho. Eu oro que essa
sessão da Associação Geral, que seja uma sessão que possa alcançar, através da oração, que tenha lugar de oração em todas as partes nessa sessão da Associação Geral. Que a cruz e o amor de Cristo seja apresentado para todos. Que nós vamos fazer a vontade de Deus, como corpo de Cristo juntos, nós entendendo a unidade da pregação do Evangelho que temos e que fomos chamados para pregar. Eu oro que outra vez, que há um reavivamento e que o Espírito Santo, uma vez comprometido na nossa vida, e nós com Ele, nós vamos, eu vou e vamos contar a história. Vamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Faz alguma coisa para que eu possa fazer alguma coisa para Ti. Por favor, faça na minha vida para que eu possa fazer na vida do outro. Abre o seu coração para Jesus. E pedir para Ele que nos dá nessa sessão uma visão da sua missão para a nossa vida e da igreja. Vamos abrir o coração para Jesus.